Então, boa noite para todos que estão chegando para mais uma aula do Caminho da Abundância. E hoje a gente vai falar sobre a escrita terapêutica, né? E a escrita, diferente, né, do que muitas pessoas falam, né, e acham, que a escrita ela não tem importância nenhuma, que ela não faz diferença, ela não é terapêutica. Mas, na verdade, a escrita ela tanto pode nos ajudar numa parte emocional, numa ressignificação emocional, quanto na nossa, até numa ansiedade, ela pode ajudar. Ah, de que forma, Gisele, ela pode me ajudar numa ansiedade? Por exemplo, tem pessoas que ficam ansiosas por causa de muitos afazeres, de muitas coisas para fazer. A partir do momento que tu pega o que é prioridade, tu vai listando numa lista, num papel, é como se o teu cérebro entendesse que tu tirou dali, tá resolvido, não vai ter perigo nenhum de tu esquecer. Então, aquilo ali já te dá um alívio para o teu mental e automaticamente já vai aliviar a ansiedade. Então, o primeiro estudo sobre a técnica da escrita, ela foi realizada lá no início da década de 90, por James Pennebaker, da Universidade do Texas, com alguns de seus alunos. Então, Pennebaker pediu que cada estudante escrevesse todos os dias, durante 4 dias, por 15 minutos. Pensamentos vindo de experiências traumáticas, sem se preocupar com a qualidade da escrita, né? E sem se identificar. Uma vez iniciada a escrita, os voluntários deveriam prossegui-la sem se deter e sem dar a devida atenção à ortografia, para erros de português, ou a gramática, ou a estrutura da escrita. Era só simplesmente pegar papel e caneta e deixar fluir. Porque essa é a verdadeira escrita terapêutica. É tu pegar o papel e a caneta, simplesmente te conectar contigo mesmo, com aquela emoção, com aquele sentimento, ou com aquela situação, e deixar fluir. Os resultados foram surpreendentes nesse teste. Os estudantes, em geral, de classe média alta, descreveram uma penosa lista de histórias trágicas e que foram, depois disso, tratadas com a escrita terapêutica. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, né, de escrever e botar tudo para fora, o que está guardado, a gente começa a ter acesso a memórias e a histórias que talvez a gente já nem lembrava mais. Mas quando a gente se coloca, se permite, e tudo deixa fluir naturalmente, quando a gente vai ler novamente, é que tudo aquilo que escreveu, a gente pode até se surpreender com a gente mesmo. Então, a partir desse momento, né, a partir de agora, você vai entrar numa profunda jornada de autoconhecimento. Nós vamos aqui elaborar juntos, né, o seu diário de autogerenciamento baseado nos resultados da sua criança interior. Então, essa aula hoje, nós vamos entregar para vocês, e quem tiver acesso, né, dentro do Clube da Abundância, esse material lá vai estar por completo. Aqui, ele vai estar em partes, né, porque é extenso, mas lá está bem completinho para vocês fazerem esse processo de forma completa. Então, né, a gente traz agora para vocês o que tem de melhor em autoconhecimento e autogerenciamento emocional. Desde a infância, muitas pessoas começam a escrever seus segredos em diários. Quem aqui, né, nunca teve lá na infância o seu primeiro diário, né? O da minha menina de 8 anos, quem deu o primeiro diário dela foi a madrinha dela, foi a Kátia. Então, assim, e é interessante que a gente incentive, né? Eles, a escrita, já... Porque muitas crianças, elas não têm tanta facilidade, né, de falar sobre o que sentem. Então, a partir do momento que elas entram, né, naquela idade dos 9, 10 anos, que elas já têm uma habilidade melhor com a escrita, é importante que a gente incentive também. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo de um professor
que ele pediu para os alunos escreverem dessa forma, assim, terapêutica, né? Quais são as dificuldades, os problemas deles. E depois cada um sentou assim na frente, né, da sala. Eu vi. E começou a ler. Todos eles choraram, todos assim, todos se emocionaram por conta disso. Por quê? Porque a gente não está acostumada a colocar as nossas emoções para fora, a falar das nossas emoções, né? A pessoa... Muitas vezes a gente sente e nem consegue identificar o que está sentindo, né? Dar nome para essa emoção, para esse sentimento que está aqui dentro, né? E quando a pessoa escreve, fica mais fluido isso, né? Mais claro, Então, desde a infância, né, como eu já falei ali, existe o diário, e a necessidade de colocar os pensamentos por escrito nasce bem cedo, e é altamente positivo isso. Os benefícios dessa prática são muitos. Ordenar as ideias, ajudando a tomar decisões, e minimiza o estresse, porque escrever é como falar, serve de alívio e de autoconhecimento. É sempre melhor falar e expor os sentimentos e as experiências negativas, mas às vezes não é possível. Seja porque não decidimos ir a um profissional ou não contamos com pessoas de confiança que possam nos compreender. É então que escrever pode se tornar um processo de melhora terapêutica. Né? E há inúmeros casos de tensões internas que se transformam, né, que se transformem em dor física, como dores de cabeça, enxaqueca, distorções na visão, dores nas costas, problemas de estômago, aumentos ou reduções na pressão arterial, palpitações, tonturas, entre outros sintomas. Por isso que é importante que cada pessoa possa expressar de alguma forma os problemas que tem em sua vida diária e tirar tudo o que carrega de dentro de si. Oi, Deise, não, essa aula é a penúltima aula ainda do nível 1. Tem essa e mais outra aula ainda na semana que vem. Na semana que Aí vem. finaliza o nível 1. Então, né, como a escrita terapêutica, ela pode contribuir demais, porque quando a gente começa a reter demais, né, os sentimentos, as emoções, e que a gente realmente não tem ninguém ao redor, geralmente, né, a gente descarrega um pouco quando chega no nosso nível hard, vai descontar no filho, vai descontar no marido, o primeiro que tiver pela frente leva, né? Então, assim, a escrita terapêutica, ela vem aí exatamente para isso, para você que não consegue procurar um profissional, ter uma terapia de perto, um processo de escrita terapêutica muito bem feito, ele serve tanto quanto uma sessão de terapia com um profissional. E lógico, né, uma escrita terapêutica guiada, né, conduzida, que é o que a gente está fazendo aqui nessa aula, a qualidade desse resultado vai triplicar. Quer continuar, Kátia? Então, igual a Gisele estava falando, né, os benefícios são enormes, porque ele vai aliviar o estresse e a ansiedade, porque o problema das doenças emocionais é que a pessoa não expressa as emoções, ou seja, ela vai colocando para dentro. E ou ela acaba descontando em alguém e acaba piorando a situação, né? Ou ela fica ali guardando para ela e vai se transformar em uma doença no corpo. Vai chegar uma hora que vai transbordar, como diz o outro, é aquele copinho cheio, né? Vai chegar uma hora, vai transbordar. Então, quando a pessoa, ela escreve, é uma forma dela colocar para fora. Uma outra coisa, quando a pessoa está cheia de ideias, cheia de informações, e ela fica só guardando ali na cabeça. Quando ela escreve e deixa organizadinho, ela já tirou aquilo ali da cabeça. Já aliviou aquela tensão, aquela ansiedade. E ali a pessoa ela consegue organizar quais as prioridades, o que ela precisa fazer primeiro, o que ela precisa fazer depois, e isso alivia a ansiedade e o estresse também. Então, diminui a pressão arterial. Por que diminui a pressão arterial? Porque a pressão arterial normalmente já vem do quê? Por conta da ansiedade e do estresse. Pode ver, quando a pressão levanta é porque a pessoa, normalmente, ela se estressou com alguma coisa. Então, já vai aliviar isso.
melhora a concentração e a memória, por quê? Porque a pessoa não vai estar ali pensando em várias situações de uma vez só, ela vai conseguir organizar e prestar atenção naquilo que ela está fazendo no aqui e no agora, porque a pessoa está aqui pensando no que ela vai ter que fazer amanhã, depois da manhã, e assim vai, né? Não está no aqui e agora. Por isso que a pessoa não consegue ter concentração, porque a gente não consegue ter concentração lá no futuro, a gente só consegue se concentrar aqui no presente. E se a pessoa está cheio de informações do que ela vai ter que fazer depois, ou amanhã, depois e depois, ela não vai conseguir manter essa concentração. Fortalece o sistema imunológico, porque se a pessoa diminui o grau de ansiedade, consequentemente também vai melhorar o sistema imunológico. Eu tenho dificuldade para estudar para concurso, é muita informação. Justamente por isso, né? Igual eu estava comentando, é muita coisa. Se tu organizar por tópicozinhos, escreve só o mais importante. Só vai ver como vai melhorar para ti. Porque senão é muita informação, não tem como a gente, né, filtrar tudo isso. Então, escreve só os tópicozinhos, com isso consegue gravar. É que, na verdade, né, Deise, assim, para a gente conseguir gravar, para lembrar, tu precisa aprender, precisa criar uma linha de raciocínio dentro da tua cabeça. Porque se tu tá ali lendo, mas tu não tá entendendo o que tu tá lendo, não tem como tu lembrar depois. Né? Exatamente, acho que não lembro qual foi a aula que a gente falou sobre isso, que eu perguntei, né, se quem lembra do que estudou lá na 5ª, 6ª série, e não lembra por quê? Exatamente porque não aprendeu. Porque quando a gente aprende algo, aquilo fica registrado. Não consegue ficar na mente porque esquece, exatamente, esquece porque não aprende. Só que a partir do momento que a gente aprende, é onde a gente consegue lembrar. E lógico, né, para um concurso, meu Deus, é uma imensidão de conteúdo ali, tu vai ter que encontrar estratégias que funcionem para ti realmente criar como a Catiane falou, sobre tópicos, e aqueles tópicos ficarem ali gravados para ti, e a partir dali a tua memória ligar uma coisa na outra. Fazer conexão. Com isso, melhora o sono. Eu, quantas vezes já fui dormir com um monte de ideia na cabeça, e eu pegar o caderno, ou até no celular mesmo, e anotar, e daí depois eu consegui dormir. Senão, o pensamento fica ali, ó, fica martelando. E já anota ali na hora algo que eu preciso fazer amanhã. Daí tu fica com medo de esquecer. E o cérebro não para, porque ele tá ali, se eu dormir eu vou esquecer. Então, o que faz? Anotou, o cérebro já diz, agora ela anotou, agora pode dormir. Exatamente, bem isso. Contribui para o autoconhecimento, né? Porque quando a pessoa anota e ela começa a se analisar de uma forma mais profunda, que a gente não tem esse costume de nos analisar. E quando a gente anota isso, começa a ter mais clareza das situações. Escrever é mapear o nosso interior. A escrita terapêutica é o primeiro passo que você pode dar no cuidado da sua saúde emocional. É algo que você pode fazer por si mesmo, no aqui e no agora. Então, comece o quanto antes. Não há regras, né? A escrita terapêutica, ela é muito libertadora, por quê? Porque não é igual a gente falar para alguém. Porque quando você fala para alguém, tem aquela questão de se a pessoa não me entender, se a pessoa me julgar, e na escrita não, você vai estar escrevendo ali, ninguém vai estar te avaliando, você mesmo vai estar se autoavaliando. E depois que você fizer isso, você pode rasgar, você pode queimar, você pode fazer o que quiser, né? Só o fato de escrever e colocar isso para fora já é uma forma terapêutica. Eu costumo, assim, ó, o que eu indico, né, para os meus clientes aqui que em algumas situações eu peço para escreverem, fazerem cartas. Quando é uma situação onde gerou raiva, eu peço para rasgarem e colocar aquela raiva na hora de rasgar. É como se o cérebro entendesse que está solucionando aquele problema.
E quando se trata de mágoa, de ressentimento, de um sentimento mais de tristeza, eu peço que queimem. Por quê? Porque o fogo, ele transmuta. O fogo, ele transforma. Né? Então, tem até a frase que diz, né, que a fênix renasce das cinzas. Então, é como se naquele momento, aquela tua dor, aquela tristeza, aquela mágoa, ela se transformasse em cinzas e ela renascesse, né, em luz e amor, a partir das cinzas. E você gosta de escrever? Eu ouço muitos, né? Ai, Gisele, mas eu não gosto de escrever, eu detesto escrever. Será mesmo que detesta escrever? Ou será que é porque tu nunca tentou e nunca... Sabe assim, eu costumo fazer uma analogia. Sabe aquela pessoa que tu olha assim, logo de bate-pronta e assim, não gostei. Mas quando tu te dá a oportunidade de conhecer aquela pessoa e aquela pessoa não era o que tu pensava, quem não gosta da escrita se permite dar a essa oportunidade, né, de se familiarizar com ela. Porque quando a gente não gosta de algo, né, mas que a gente nunca se permitiu e experimentou, fica difícil a gente ter certeza se realmente é porque não gosta. E você já pensou em escrever seus segredos, dores, desejos, liberar suas emoções sem medo, sem julgamento, como a Catiane acabou de falar, né? Quando a gente vai contar para alguém, a gente cria toda uma história devido aos nossos filtros, às nossas crenças, né? Do que a pessoa pode pensar. Muitas das vezes, a gente modifica o acontecimento em algumas palavras para que a outra pessoa tenha certeza que a gente está certo e que a outra pessoa é que está errado. Analisa bem se já não aconteceu isso. Agora, quando se trata de uma escrita terapêutica, é tu contigo mesma, um papel e uma caneta. Ali não precisa, ali tu pode ser sincero e honesto. E quando a gente faz isso, contando uma história do que aconteceu para outra pessoa, porque tem pessoas que precisam disso, que sentem essa necessidade de falar o que aconteceu, de pôr para fora, e muitas das vezes nem olha para quem fala. E que, às vezes, aquilo ali, ao invés de ajudar, só piora a situação. E nessa hora que tu vai falar, ou tu vai falar com filtros, com medo, receio do que a outra pessoa vai pensar, o que a outra pessoa pode dizer, como ela pode reagir, ou tu vai criar uma história para que tu seja a vítima e a outra pessoa seja culpada. Então, isso não é saudável, nem de uma forma e nem de outra. Até porque passar algo negativo que te aconteceu para uma terceira pessoa que não tenha nada a ver com a questão, uma pessoa comum, no que isso vai te ajudar? No que vai mudar? Transferir, né? Nesse momento que tu te conecta ali com o papel e a caneta, é onde tu consegue transferir as tuas experiências boas e ruins. E quando a gente fala de escrita terapêutica, não é só escrever o que é de ruim. Não, é também ter a escrita positiva, né? O caderninho da gratidão, aquilo que tu é grato todos os dias, o teu caderno de ideias, né? Eu acho O caderninho do Eu Sou, né? Para trazer uma identidade positiva. isso. Eu não sei qual foi a aula, se foi a penúltima ou antepenúltima, que tu até mostrou os teus, né? Sim, sim. Eu também tenho, né, os meus, e eu sou a mulher dos cadernos. Estou me familiarizando com a tecnologia agora nos últimos 2 anos, mas estou engatinhando ainda. Então, eu amo caderno, eu amo papel, eu sempre, desde muito nova, eu amava escrever. E, assim, uma pergunta agora aqui. Vocês já escreveram alguma vez em algum diário e se sentiu bem com isso? Lá na minha época, nós fazíamos caderno de questionário. Da tua época também tinha, Cátia? Sim. Deise, na tua época de escola, tinha aqueles cadernos de questionário que fazia aquelas perguntas? Era o verdadeiro
caderno de autoconhecimento, né? Exatamente, exatamente. A gente conhecia a gente e ainda voltava atrás para ver o que os outros respondiam. Né? Então, assim, olha o quanto lá naquela época a escrita. Ó, a Deise não lembra. Então, assim, olha como lá naquela época a escrita já era terapêutica, só que não se tinha consciência disso, né? E eu te falo bem a verdade, assim, eu tenho até uns 6 anos atrás, tá? Eu ainda tinha um caderno desse guardado. E tem respostas lá que eu lembro até hoje de respostas minhas. Então, se questione, né? Você acredita, né, que a escrita terapêutica pode ser um processo terapêutico para o autoconhecimento? E por que eu pergunto isso? Porque se você não acredita, se você já vai escrever, se bem que se você não acredita, você nem vai fazer. Nem vai fazer. Ah, não vou nem perder meu tempo. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois eu faço. E vai, sabe? Ó, é isso aí, ó. Eu gosto de fazer redação. Perfeito. Então, assim, ó, faz uma redação da tua vida. Né? Como seria uma redação da tua vida? E talvez nessa redação tu perceba que lá no final tu escreveu um livro. Faz uma entrevista da tua criança interior. É. Faz uma entrevista como se estivesse fazendo a entrevista com a tua criança. Para ver o que ela responderia. Aí você já vai pegar várias, né? Vários traumas, várias crenças. Uma outra técnica que eu vou deixar aqui no meio dessa aula e só vai ter acesso quem assistir a aula inteira. Porque tem pessoas que têm hábito, né? Vai lá, assiste o comecinho e vai lá e toca lá para frente, lá para assistir só o final. Quem assistir fizer isso não vai pegar essa técnica. Eu gosto muito da técnica da carta. Escrever com a tua mão dominante, com a mão que tu escreve. Por exemplo, eu sou canhota, então eu escrevo normalmente com a canhota. Pegar uma folha e um papel e deixar fluir. Tu escrever uma carta para a tua criança interior, para a tua criança, lembrar dela lá na infância. O que tu gostaria de falar para ela? Mas deixa fluir, te conecta com isso, te conecta com essa criança e deixa fluir. Fez a carta. Depois tu vai pegar outra folha, mas tu vai pegar a mão não dominante. Vai pegar a mão que tu não escreve. E tu vai, como se fosse a tua criança escrevendo uma carta para ti. Ali tu vai te surpreender. Porque, assim, é de uma emoção tão grande que é incrível. E eu confesso para vocês aqui que essa técnica da carta, ela é tão boa quanto o acolhimento da criança interior. Então, se permitam fazer essa técnica. Vocês vão ver, assim, os resultados maravilhosos que vai trazer. Depois de escrever, guarda essas 2 cartas em qualquer lugar onde só tu tem acesso, guarda elas por 3 dias. No 4º dia, você vai lá, pega essas cartas novamente e lê elas. Só que tu escreveu primeiro a tua para ela e depois a dela para ti. Na hora de ler, tu vai ler primeiro a que ela escreveu para ti e depois a que tu escreveu para ela. E aí, ali, tu pode queimar como um símbolo de integração teu e da tua criança interna. Entendido? Ficou alguma dúvida? Quer continuar, Kátia? A Deise disse que não entendeu. Qual parte que tu não entendeu, Deise? Deise, pode abrir o teu microfone, a tua câmera? Se puder. Qual a parte que tu não entendeu? Com a televisão ligada, mas assim, eu escrever para minha criança interior e ela escrever para mim, como assim? Tu vai pegar um papel e uma caneta e tu vai escrever para ela o que a tua criança gostaria de ouvir. O que tu tens vontade de falar para a tua criança. Você lá, quando era criança,
gostaria que alguém tivesse feito para ti? Ah, tá. O que que tu gostaria nesse momento? O que que tu, se tu pudesse trazer a tua criança agora aqui na tua frente, o que que tu gostaria de falar para ela? Entende? É deixar fluir, escrever uma carta para ela. Ah, entendi. Eu escrever para ela. Isso, e depois com a tua outra mão, aquela que tu não escreve, tu Ah, vai trazer a tua criança interna, acessar a tua criança e deixar que a tua criança escreva para ti adulta. é isso que eu não entendi. É como se você, lá criança, escrevesse uma carta para ti hoje adulta. Caramba, difícil isso. Por que que tu acha que é difícil? Eu lá criança escrever como para mim adulta? Uhum. Mas assim, você fala aí, com os olhos fechados, alguma coisa assim? Não, não precisa, da forma que tu te sentir melhor. Deise, parece ser difícil, mas na hora flui, tá? Na hora flui. E é por isso que eu digo, é uma ferramenta, é uma técnica, uma ferramenta que surpreende a gente. Mas tem que fazer alguma meditação, alguma coisa antes? Se de repente tu tiver com a tua mente muito bagunçada, tiver muito agitada e dispersa, vai ficar difícil. Porque tu precisa estar conectada, né, contigo mesma e depois se conectar lá com aquela criança, com a tua criança interna. Lembrar da tua infância, lembrar de como aquela criança era, de como ela agia, o que que ela falaria para ti adulta hoje. O problema é que eu não lembro da minha infância. Não, mas não precisa lembrar. Não precisa lembrar, é só... É só imaginar o que essa criança falaria. É só imaginar, sabe? É o que vem na tua cabeça. Ah, entendi. Não tem uma lógica, sabe? É deixar o que vem. Deixar fluir. Tipo, como se fosse uma intuição. Isso. Exatamente. Tá. Entendi. Eu vou tentar fazer isso aí. Experimenta para te ver como vai fazer bastante diferença. E Eu quais acho são, né? acho que é o fato de eu ficar muito tempo, parei muitos anos de estudar, aí eu acho que eu perdi aquela coisa do estudo, né? De acostumar, né? A estudar sempre, aí me perdi, esqueci muita coisa se perdeu. Aí a mente ficou muito assim, agitada com outras coisas e foi se Enferrujou. perdendo. Enferrujou, sei lá, Deu uma travada. Bota o não. desinfetante que vai. Ô, Deise, mas lugar, na verdade, assim, ó, a grande maioria hoje se encontra dessa forma. E o porquê, né? Porque a vida, a busca do ser humano hoje é uma loucura, né? Na busca por dinheiro, na busca por sucesso. Então, é trabalho, casa, TV e rede social. É trabalho, casa, TV e rede social. Muita correria, né? Muita coisa. Não, na verdade, não é muita coisa. Na verdade, são coisas que não agregam, né? Não existe uma prioridade na vida. Porque tem muitas pessoas assim, eu não tenho tempo. Não, não é que me falta tempo, falta prioridade. Porque as pessoas milionárias hoje, elas têm as mesmas 24 horas que nós. São ao mesmo tempo. Por que que a vida delas é próspera e a nossa não pode ser? Tá sendo nós difícil não estamos dispostos. Porque nós não estamos dispostos a pagar o preço que eles pagam. A gente prefere estar assistindo uma Netflix, tá rolando um feed de Instagram para cima e para baixo. A gente prefere estar no churrasquinho com os amigos, final de semana. Então, a gente não quer pagar o preço que eles pagam e pagaram, né? Porque a pessoa que hoje já tem uma vida próspera, hoje ela só desfruta. Mas lá atrás, qual foi o preço que ela pagou? Teve que lutar para conseguir, né? Não, não é luta. Não é luta. É mentalidade e prioridade. É escolha. É só isso. Parece simples, né? Falando assim, mas eu sei que não é. Colocar na minha cabeça que se eu tenho aquele objetivo de passar no concurso, eu tenho que me organizar para estudar direitinho. Exatamente. Qual é a tua prioridade nesse momento?
Eu É o vou chegar concurso. lá sem sabendo quase nada, não vou conseguir passar, né? Exatamente, porque o que acontece? Quando eu tenho uma prioridade, vão me convidar para sair? Não, eu tenho essa prioridade, e é aqui que eu tenho que focar. Ah, vai passar um filme bom, eu tenho a minha novela, tá, mas e o meu concurso? Qual é a minha prioridade? É para isso que a gente precisa olhar. Então, não é falta de tempo, não é falta de É recurso, para mudar não. de vida, né? Tem que pensar isso, que é para mudar para melhor, né? Exatamente. Por quê? Porque se a gente não escolher agora, daqui 1 ano, a gente vai estar pior do que está agora. E vai se arrepender de não ter escolhido fazer agora. Ô, Deise, eu vou te passar uma ferramenta, que é a escrita terapêutica, por sinal, que vai te trazer uma clareza do que tu precisa fazer. Vai pegar uma folha, né? Vai dobrar ela no meio. De um lado, tu vai escrever assim: quais os meus desafios ou os problemas? Eu gosto de falar que é desafio. Daí tu vai listar ali: o meu desafio é passar no concurso, o meu desafio é esse. Vai listar. Depois tu vai abrir a folha, vai estar aqui. Tudo que tu listou do teu desafio. Ah, meu desafio é passar no concurso público, tá? E agora, o que eu tenho que fazer do outro lado para resolver isso aqui? Daí, do outro lado, tu vai escrever tudo que tu tem que fazer para resolver tudo que tu listou desse lado. Fazendo isso, tu rasga a folha, os problemas, rasga e joga fora, porque tudo que a gente foca aumenta. Então, o foco não vai ser no problema, o foco vai ser na solução. Sim. E daí, todo dia, tu vai ler aquilo que tu precisa fazer para resolver aquele teu desafio. Isso vai te trazer clareza e foco no que realmente importa. Conseguiu entender? Consegui, mas eu acho que depois eu vou esquecer. Depois você pode me mandar por escrito? Depois tu acessa essa aula dentro da plataforma, é só entrar lá, essa aula vai estar lá para ti entregadinha. Ah, tá. É simples. Um lado, os teus desafios, os problemas, e do outro lado, a solução para esses problemas, para esses desafios. É simples. Entendi. Depois, os problemas, foco não no problema, porque tudo que a gente foca expande. O foco é na solução, porque o teu foco vai ser na solução, tu vai começar a solucionar. Entendi. Certo? Escreve separado. Ô, Deise. Posso te dar um puxão de orelha? Posso? Posso? Tu me libera? Mas é um puxão de orelha do bem, tá? Pode. Tá. Então, assim, ó, tu falou que fica difícil, né, de estudar e tal. Então, assim, ó, quando tu abriu o microfone aqui para conversar com a gente, tu falou que não tinha entendido porque estava com a TV ligada. Então, assim, ó, quando a gente está com um foco em duas coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer bem nem uma coisa e nem outra. Então, quando tu for estudar, esteja com foco somente no estudo. Até o celular coloca no silencioso. Porque senão não tem como tu aprender mesmo. Ninguém consegue, não é só a Deise, não. Quando eu preciso estudar, eu me tranco. Eu não. Dificuldade é porque eu estava acostumada a estudar por material impresso, né? Sim. E agora eu estou tendo que estudar assim pelo celular, material digital. Sim. Entendeu? E aí a minha dificuldade é essa, porque eu estava acostumada de um jeito, estou tendo que me adaptar ao outro. Sim, e a gente vai se adaptando, isso faz parte da vida. São muitas mudanças aí, até eu me acostumar com as coisas. Exatamente. E aí, assim, ó, já é algo diferente, que tu precisa te adaptar. Se tu ainda tiver outras distrações ao teu redor... 5 horas da manhã, também a professora manda acordar às 5 horas da manhã para assistir aula. Os professores mandam acordar às 5 horas da manhã para assistir aula de concurso. Ô, Deise, sabe por que disso? Por que tão cedo assim? 5 horas da manhã, o galo nem cantou. Viu a pergunta dela? Eu ia dizer, sabe por que disso de acordar tão cedo? Porque, pode ver, toda mentoria, tudo quanto é coisa de alta performance, pede para fazer o que é mais difícil de manhã. Por quê?
porque o nosso cérebro tá ali tranquilo, tá calmo, tá mais vazio, sem cheio de informações, e Até daí a a gente energia. consegue gravar de uma forma mais E facilitada. A até energia da gente é outra, tudo é outro. a Quando a gente egrégora, faz né? Eu costumo dizer assim que de manhã cedo, ali 4h30, 5 horas da manhã, é como se a energia negativa estivesse dormindo. Ah, é um Porque horário bom, de paz, né? é ótimo, é maravilhoso. Por quê? Porque está todo mundo dormindo, descansando. Então, a energia coletiva, ela está muito menos densa do que durante o dia. Agora, ali, às 7, 8 horas, que está todo mundo acordado, já começa aquela energia de doideira. Pode ver o trânsito, 8 horas da manhã, todo mundo indo para o serviço, já é aquela loucura, já é aquela adrenalina. Então, como a É Catiane verdade. falou, geralmente as mentorias, os cursos de alta performance acontecem com aulas na madrugada, exatamente por isso. Meu organismo não está acostumando, porque eu fico sonâmbula, pareço um zumbi, entendeu? Ah, mas no começo fica mesmo. No Até começo aí depois eu fica. tenho que dormir um pouco depois que eu assisto a aula, porque parece que eu ainda estou sonâmbula, não acordei ainda. Só que Estava assim, ó, o que acostumada a acontece? acordar 10 horas da manhã, né? Tá, mas que horas que tu costuma dormir à noite? Então, sempre dormi. Minha mãe acostumou assim, a gente dormia tarde e acordava às 10 da manhã também. E aí eu vou te dizer uma coisa, tá? É ruim, né? Não, é horrível. Porque no horário saudável, tu tá acordada. Tu tá É, dormindo. Olha é, só, o é. sono que a gente tem até a meia-noite, a cada 1 hora equivale a 2. Depois da meia-noite, a cada 1 hora equivale a meia. Então, só olha o quanto que tu dorme se tu dormir depois da meia-noite, se cada 1 hora equivale a meia. Caramba, é. Então durmo menos, né? É. Não é que tu dorme menos, é que o organismo pede mais, né? É como se tu não tivesse dormido o suficiente. Parece que eu tô sempre cansada, minha mente está Sim, sempre cansada. exatamente. Exatamente, porque tu não dorme no horário saudável, que realmente alimenta, né, o teu corpo. Te repõe as energias. Ela fala que a gente tem que dormir no máximo 10 horas da noite e aí acordar às 5 horas para assistir a aula. Jesus. Exatamente. Daí, assim, se tu quer ser uma mulher de sucesso, tem que pagar o preço. Caramba, tem que ser a Mulher Maravilha, né? Caramba. Não, eu não digo isso como Mulher Maravilha. Tem que ser a mulher focada, a mulher Determinada que sabe o que é para ela. bem isso aí. Para quem estava acostumado a fazer tudo errado, foi criado para fazer tudo Mas o errado. importante é dar o primeiro passo, Daisy. A gente Mas sabe que para não é ter fácil. resultados diferentes, a gente precisa fazer as coisas de formas diferentes, né? Senão a gente vai ter E o o meu mesmo organismo resultado. já tá avisando, porque, tipo assim, hoje de manhã eu acordei às 5h30. Aí eu acordei sozinha, não tocou o relógio, aí eu acordei assustada, já lembrando da aula. Que às vezes eles dão aula até de mentoria, né? De turma, ele disponibiliza gratuito pra gente. Aí ele fala que, não vou deixar gravado porque é aula da mentoria e tal. Aí eu vou E tirar. eles já fazem isso por quê, né? Porque pessoas que passam no concurso público são pessoas diferenciadas. E para ser diferenciado, então, ele precisa já separar ali, já na hora de estudar, já vai separar quem realmente tem diferencial e quem não tem. Porque uma coisa eu te digo, Daisy, é nessa hora que se separa. O joio do trigo, né? Não, os adultos das crianças. Das crianças. E não é idade, não. Quem está com criança interna ativada e machucada, não aguenta o tranco, tu já está reclamando do horário de acordar, tá vendo? Tu acha que é o teu eu adulto? Não é a tua criança interna birrando aí dentro de ti. Tá birrento, tá? Exatamente. Aí, se tu não controla a tua criança interna, lembra do desejo? O desejo é da criança. Então, de manhã, o teu desejo, o desejo da tua criança é o quê? Dormir até às 10. Mas qual é a tua vontade?
A vontade do teu eu adulto que passa pela inteligência. Não é ser uma mulher concursada, uma mulher de sucesso, uma mulher que ganha bem, empoderada? Essa não é a tua Já vontade? pensou? Não. Pois é. Qual é que está Ai, ganhando? pagar o preço. Qual é que está ganhando? É o desejo Ai, da tua, caramba. né? É o desejo da tua criança interna que birra, chora, esperneia todo dia de manhã, hora que é para acordar às 5 da manhã? Ou é a Não, assim, mulher de sucesso tipo empoderada? assim, a mulher de sucesso está acordando, mas a criança birrenta tá achando ruim. Entendeu? Eu estou lutando, né, contra a criança. Sim, exatamente. Eu tô E no não é brigar contra a criança. É, Né? É chegar para ela e dizer assim, ó, Bah, realmente, eu sei que seria gostoso ficar aqui, dormindo. Só que a vida que eu quero, nesse momento, não dá para a gente ficar aí. Então, bora, vamos levantar e vamos estudar. é sacudir, levantar e sacudir a poeira, né? Porque o negócio Exatamente. Para daqui lá, 2 anos, 1 ano, enfim, daí sim de poder escolher dormir até mais tarde, se tu quiser. Ô, Deise, você acorda todo dia e logo ao acordar tu diz assim, ó, eu sou 100% responsável pelos meus resultados. Até que teu cérebro vai entender isso e vai ser automático. É mesmo, sou 100% responsável pelos meus resultados. Tu pode escrever essa frase, deixar ela colada assim na parede do lado da tua cama, para ao acordar, tu já lê essa frase em voz alta para ti mesma. Entendi, eu tenho que... Eu vou conseguir alcançar esse objetivo, eu estou me esforçando. É isso aí, sim. É um passo de cada vez. Até porque em maio é meu aniversário, e logo depois já é a prova. Ah, legal. Ó, então aí, ó, se dá de presente de aniversário. Não espere que alguém te dê, se dá. Já consegui a isenção da taxa de matrícula, consegui que legal. Ó, tá vendo? Ó, já tá Caixa Econômica Federal. Tudo conspira para aquele que sabe o que quer, ó. Viu? Verdade. Vamos lá, vamos continuar. Algumas razões, né, pelas quais a escrita terapêutica é importante. A exploração emocional, expressar nossos sentimentos, né, aquilo que é mais difícil de talvez a pessoa falar verbalmente para alguém, até para a gente mesmo, né? Se põe na frente do espelho e fala algo para si mesmo, às vezes é mais difícil. Já é difícil, Já é difícil, então escrever às vezes se torna um pouco mais fácil. Melhora, né, o autoconhecimento. A prática regular de escrever sobre as nossas experiências, valores, crenças e aspirações podem nos ajudar a aumentar a nossa consciência sobre nós mesmos. A liberação emocional, né? A liberação permitindo a gente se expressar as nossas emoções intensas, raiva, tristeza, ansiedade, frustrações. Escrever sobre os nossos sentimentos pode ajudar a aliviar o estresse emocional e promover o bem-estar mental. E a resolução de problemas, igual eu comentei ali, né? É uma simples ferramenta da gente ter clareza do que realmente é a solução, porque o que acontece? A pessoa foca no quê? Nos problemas. E daí não resolve nada a gente focar no problema, pelo contrário, só aumenta mais ainda, né, os nossos desafios. Então, foco na solução. Aí, a partir de agora, né, é onde começa a parte de escrita mesmo, tá? Então, aqui a gente vai só dar uma passada básica, né, para vocês entenderem aqui, mas, como eu já falei, lá dentro, né, da plataforma vai estar lá para vocês imprimirem o PDF certinho, com tudo completo. Eu indico o quê? É você ter um caderno terapêutico, comprar um caderno só para isso. E pegar cada pergunta dessa, ler e se questionar e escrever a resposta do que está ali. Sem pressa, sabe? Sem só deixar fluir. E não precisa responder tudo de uma vez só. Não, vai dividindo dia a dia, né? Faz o teu ritualzinho toda noite e vai lá antes de dormir, responde 1, 2 questões, mas faz isso de forma profunda, que tu te conecte de verdade, para isso te trazer resultados. Então, aqui, né, no primeiro, quais são os seus maiores medos ou preocupações em relação ao meu futuro? Né? Então, buscar identificar e explorar os teus medos, ele pode ajudar a entender o que está causando a sua paralisia e a encontrar maneiras de enfrentá-los.
Porque às vezes aquilo que a gente acha, né, que a gente precisa de uma resposta de fora, quando na verdade está tudo dentro da gente. A gente só não se permite parar para se observar e se questionar nesse sentido. Mas quando a gente se abre, a resposta vem. Quais são os padrões de pensamento negativo que costumo ter sobre mim mesmo e minhas habilidades? Né? Então, reconhecer esses padrões de pensamento autocrítico pode revelar crenças limitantes que estão contribuindo para a sua inação, né? Que está contribuindo para te não agir, não fazer o que precisa ser feito. Quais são as áreas da minha vida onde eu sinto mais resistência ou hesitação em agir? Né? Talvez seja no profissional, talvez seja nas relações, né, afetivas. Qual é a área da tua vida aonde tu sabe muitas vezes o que precisa fazer, mas não consegue agir? Então, né, nessa hora, né, indique as áreas específicas da vida em que você se sente paralisado, pode ajudar a focar, né, focalizar seus esforços de autoconsciência e desenvolvimento pessoal. Quais são as histórias ou desculpas que costumo contar para mim mesmo, para justificar, né, a minha falta de atitude? Então, examine quais historinhas, né, a tua mente vem contando para ti mesmo, para te conseguir, né, identificar quais são esses padrões de autossabotagem, né? Então, eu costumo dizer que a nossa mente mente, e já conversamos sobre isso em outras aulas, né? E uma outra coisa que eu gosto de falar sempre, a nossa mente, ou ela está atuando, ou ela está mentindo, né? E quando que ela atua? Ela atua quando ela tenta agradar o outro, quando ela diz sim, quando na verdade queria dizer não, quando ela fica criando máscaras, personagens, aí ela está atuando. E quando que ela está mentindo? Quando ela diz para ti que não consegue, que tu não consegue, que tu não é bom o suficiente, que tu não tem capacidade, que nada dá certo, que tu só faz coisa errada. Então, com essa pergunta aqui, começa a te autoanalisar. Quais são as historinhas que ela te conta? Quais são as desculpinhas? Quais são os valores e objetivos mais importantes para mim na vida? Então, olha para isso, né? Quais são os teus valores, né? Quais são os valores e princípios que tu não está disposto a quebrar? Independente da situação, ou de um financeiro, de um retorno financeiro, ou, enfim, né? Quais são os teus valores? Quais são os recursos internos e externos, né, que posso acessar para me ajudar a superar essa paralisia? Identificar, né, os teus próprios recursos pessoais, como quais são as tuas melhores habilidades, forças, qualidades. E recursos externos, né? Qual é o apoio do lado de fora? Né? Um terapeuta, um mentor? Qual apoio tu precisa nesse momento? Porque a gente não consegue crescer sozinho. Não tem como, né? Todos nós precisamos de um mentor, a gente precisa ter alguém acima da gente para que a gente possa nos guiar, né? A gente possa ter alguém para modelar. Fica muito mais fácil, muito mais prático quando a gente busca alguém que já passou pelo caminho aonde a gente e já chegou aonde a gente quer chegar. Então, deixaria realmente para quem pegar um caderno e ler uma por uma com calma e ir respondendo. Além da pergunta, tem ali um explicativo do que quer dizer. Então, está bem completinho esse material. Lá dentro da plataforma está mais completo ainda. Então, eu pediria que realmente baixe esse material, pegue um caderno e faça todos os questionamentos, que vai trazer bastante clareza. Lá dentro da plataforma vai ter também perguntas. Tem aqui, sobre a área profissional. Tem a parte do emocional, tem a parte do profissional, então está muito completinho. Aqui a gente trouxe só uma parte, porque senão a aula vai ficar muito longa, né? Então, assim, se permitam passar por essa ferramenta da escrita terapêutica e eu não tenho a menor dúvida de que o resultado vai ser gigantesco, assim. Só aqui já vai ter um aprofundamento bem grande, mas se alguém quiser se aprofundar mais, com material ainda mais completo, a gente tem um programa da gestão das emoções.
Lá dentro da gestão das emoções, tem um guia de gestão de emoção, tem vários áudios de reprogramação mental. Então, realmente, assim, para a pessoa detectar aquela emoção e já ressignificar ela. Então, quem tiver interesse, né? Depois eu vou deixar na descrição da aula o linkzinho, para quem quiser depois também estar adquirindo esse material, que é um material bem completo mesmo. Tem todo o guia, com espacinho de linha para você escrever, para você se autoanalisar, além de todos os áudios de várias para ansiedade, para depressão, para dormir bem, para foco, para dores físicas. Então, tem vários e vários áudios lá também para reprogramação mental. É um guia com quase 60 páginas, né? Isso. Tudo para gestão emocional. E tem, eu acho que mais de 20 áudios lá dentro, eu não cheguei a contar, mas tem bastante. Tem para várias ocasiões, assim, áudios lá dentro de reprogramação mental, certo? Então, o desafio que eu vou deixar hoje aqui nessa aula, para você escrever uma carta de amor próprio, escrever para você mesmo, uma carta de amor próprio. Você vai ver... Se tem áudio para estudo... Para foco. Para te ter mais foco, Daisy. Para aliviar a ansiedade, porque um pouco é porque a pessoa às vezes fica ansiosa, né? Mas tem assim, ó, para várias áreas, várias mesmo, assim, tem mais de 20 áudios lá dentro. Ele é bem completinho. Tem para cura sistêmica, ele é bem completo mesmo, além do guia, que é onde você vai poder imprimir ali e fazer todos os questionamentos e já escrever ali, né? Vai ser um guia seu. Além disso, ainda todos os áudios que tá lá dentro de reprogramação mental com acesso vitalício. Então, cada vez que você precisar de algo, vai estar lá dentro. Tem quase todas as áreas lá. Relacionamento. Então, é bem completo mesmo. Certo? Fechou, então, mais uma aula, a penúltima aula do nível 1. A próxima aula é da cura do feminino, da ancestralidade. Então, não perca também, que vai ser uma aula bem... Vai ser forte. Bem forte. Depois deixa lá, né, os comentários aqui na aula, quem assistir depois, deixa o comentário lá dentro do grupo também, o que achou da aula de hoje. E até semana que vem, no mesmo horário. Até e no mesmo a dia da semana. Até. Tatiane, Gisele, obrigada. Por nada. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.